Câmara aprovou uma medida provisória que autoriza a venda direta de etanol de produtores aí para postos de combustíveis. Foram 353 votos a favor e 2 contrários. Em setembro do ano passado, o Congresso havia aprovado uma MP que tratava do tema, mas o presidente Jair Bolsonaro vetou os artigos referentes à venda do etanol. Apesar dos vetos, a venda direta já foi autorizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Mas o setor buscava autorização em lei para que a medida fosse mais consistente e segura. O texto segue agora para análise do Senado. A Casa também aprovou a tramitação em regime de urgência de 2 projetos que podem reduzir a conta de luz e o preço dos combustíveis. O primeiro texto busca diminuir o preço da conta de luz para o consumidor através de reembolso de cobranças indevidas de impostos. O outro prevê mudanças para dar mais transparência sobre as regras que compõem os preços dos derivados de petróleo praticados pela Petrobras. E de um lado a gente tem o governo tentando segurar a inflação, aliviando o custo da energia para os produtores, para os consumidores, e os preços também dos combustíveis. De outro lado está o conflito de interesses entre União, estados e municípios. Mas como é que fica a situação para o brasileiro na prática? É essa questão que eu deixo para o nosso comentarista Miguel Daúde, que já aparece aqui comigo. Daúde, satisfação estar aqui contigo novamente no Mercado e Companhia. Boa tarde. Boa tarde, Priscila. A satisfação é minha em poder estar aqui com vocês, com todos, para comentarmos assuntos, como esses que nos colocam diante de um cenário bem complexo. Mas, Priscila, o que está acontecendo? A inflação, a gente sempre alertou aqui no Mercado e Companhia, por uma questão de experiência, de ter vivido períodos inflacionários no passado. A inflação, quando ela atinge um índice em que mais de 70% dos seus componentes estão contaminados, ela acaba tendo uma ascensão independente de qualquer coisa. Ela faz uma indexação e se autoalimenta. E nesse momento, o Banco Central no Brasil parece que demorou um pouco, não só no Brasil, no mundo todo, em reconhecer essa inércia inflacionária, e hoje a taxa de juros não é suficiente para controlar o processo de inflação. E um processo de inflação, Priscila, ele acaba tirando a renda dos brasileiros. Nós vimos ontem os dados de emprego, o desemprego diminuiu relativamente bem, mas a renda do trabalhador caiu 8%. Então, quando você tem uma queda na renda do trabalhador e, por outro lado, a inflação comendo o poder de compra, você, sem dúvida nenhuma, você tem uma situação bem complexa. Agora, o governo está tentando fazer o que pode. Essa decisão de baixar a conta de energia, ela decorre de uma decisão do Supremo lá em 2017, em que o Supremo pede para excluir o ICMS de um cálculo e isso redundaria numa diminuição. Agora o governo, não, então vamos fazer isso. A questão da Petrobras, nós sempre alertamos aqui, fomos muito criticados, em dizer que o petróleo no Brasil é do Brasil, é nosso, então não tem por que nós praticarmos preços internacionais os mesmos que aqueles países praticam. Enfim, Priscila, e a inflação o governo agora quer reduzir, mas aí fica a questão. Bom, a tentativa é válida, eu acho que isso é oportuno, temos sim que reduzir. Agora o nosso PIB crescendo aí 1% no primeiro semestre, isso é um fator que também leva a impulsionar a inflação, auxílios aumenta a base monetária. É possível baixar essa inflação? Priscila, é muito difícil. Quando a inflação ela atinge essa trajetória, você precisa muito mais do que vem sendo feito. Portanto, fica aí um alerta. Eu acho que os produtores rurais também sofrem por isso. Nós percebemos claramente que o produtor, independente de qualquer coisa, ele põe o seu bloco na rua, trabalha, planta, corre os riscos, mas, evidentemente, que o risco da inflação também não é bom para o produtor. Então, Priscila, fica aí. O governo preocupado,
né? É um ano de eleição, evidentemente, quando você mexe com o bolso e a barriga do povo, é uma realidade histórica difícil, né, para os governantes, porque os governantes não querem saber quem é culpado ou não, eles sempre colocam o povo, né, não quer saber quem é culpado ou não, coloca o governante como responsável. Então, Priscila, vamos ter que tomar muito cuidado com o nosso bolso, Priscila. Este é o grande problema de todos os brasileiros diante de um cenário de inflação que dificilmente você consegue combater com a taxa de juros, Priscila. Tá certo, Daúde, ano delicado, mas vamos seguir em frente e não vamos esmorecer. Uma boa tarde para você. De forma alguma, Priscila. Esmorecer nunca. Não é uma opção. Obrigado.